anuncio a próxima palestrante, a doutora Débora Brasil, da CadPrev, que falará sobre o tema planejamento previdenciário. E, com a licença de todos, irei ler o currículo da doutora Débora Brasil. Advogada, especialista em Direito do Trabalho, especialista em Direito Público, pós-graduanda em Direito Acidentário e Direito Previdenciário, sócia, fundadora do Escritório Brasil e Trautmann Advogados e membro da Comissão Nacional de Direito Previdenciário da Associação Brasileira de Advogados. Doutora, com a palavra. Boa tarde a todos. Quero saudar primeiramente ao Dr. Esdras e agradecer por mais um evento de grande valia a todos, das comissões de Direito Militar Nacional e a Comissão de Direito Previdenciário Nacional. Então, é um imenso prazer para mim estar aqui falando um pouquinho sobre o tema de planejamento previdenciário. Então, como a gente sabe que, a partir da reforma da Previdência, ocorrida em novembro de 2019, os trabalhadores têm tido muitas dúvidas quanto às novas regras que foram implementadas, aos cálculos, principalmente quanto às alterações para os requisitos, no caso, para a obtenção da concessão de benefícios previdenciários, né? Então, sendo assim, os trabalhadores contam com inúmeras dúvidas que vão surgindo quanto ao que é o chamado planejamento previdenciário. E, seguidamente, então, a gente está vendo toda semana novas mudanças legislativas que, com isso, também acabam resultando em grandes perdas para todos aqueles trabalhadores que estavam sonhando com a tão esperada aposentadoria, né? Então, a gente pode dizer que o planejamento previdenciário é uma organização da documentação do trabalhador para que ele possa ter uma projeção da sua aposentadoria quando ele implementar todos os requisitos de acordo com aquele tipo de aposentadoria que ele vai escolher, que lhe beneficiará mais, e para que possa requerer o melhor benefício e com a renda, organizar também a sua renda, né? Não apenas o tipo de benefício. Então, para iniciar, então, o planejamento previdenciário, é necessário que a gente analise, num primeiro momento, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, que esse é um documento que traz todo o histórico do trabalhador junto ao INSS. Vai constar todos os registros e informações acerca dos seus contratos de trabalho, bem como as suas remunerações. Na parte prática, então, o planejamento previdenciário é um estudo de todas essas informações do trabalhador quanto aos aspectos que vão servir de requisitos para o pleito do melhor benefício. Então, vai ser analisado também desde a sua idade, o tempo de trabalho, se tem, de repente, um período de atividade rural que deverá ser averbada, atividade especial, né? Analisar toda a documentação para ver se preenche ou não os requisitos, se vai ser considerada, né? Além dos valores dos recolhimentos das contribuições previdenciárias. Então, é importante que o advogado previdenciarista saiba, né, sobre as legislações vigentes, para que ele tenha clareza diante da análise de toda essa documentação do cliente e saber quais as atividades que foram exercidas, que estão sendo exercidas, bem como a professora Ana Júlia mencionou antes, né, sobre o auxílio acidente, a data que regeu o ato. Então, é muito importante para que possa ser bem avaliada, né, e, de acordo com a legislação daquele momento, então, verificar o benefício que vai ser pleiteado. Com a reforma, a gente teve muitas regrinhas de transição
Então, é importante, sim, essa análise de documento, de idade, de toda a vida previdenciária do nosso cliente, para que tenha o melhor benefício, né? Então, o advogado de posse desses documentos e informações trazidas do segurado, né, do cliente, então, a gente vai fazer, além dos cálculos, enfim, é importante para que a gente avalie da melhor maneira todos esses itens que foram mencionados e consigamos formular o nosso parecer, né? Para que não seja meramente cálculos apresentados ao cliente, não. É uma maneira, a melhor maneira da gente estar planejando uma boa aposentadoria para o nosso cliente. E também podendo, daqui a um pouco, planejar a renda desse cliente, né? Então, quando a gente inicia um planejamento previdenciário, a gente deve esclarecer ao nosso cliente que, a princípio, não vai ser um gasto, e sim um investimento, porque vai muito além do tempo que a gente vai demorar para fazer essa análise, para planejar e para poder orientar o nosso cliente, para que ele se possa organizar e ter uma renda, uma boa renda, né, de aposentadoria condizente com a sua, para garantir a sua qualidade de vida, né, que vai muito além da estabilidade financeira, porque o que a gente tem visto é uma grande perca econômica desse segurado. Então, com o planejamento, o trabalhador vai ter a clareza, né, e a certeza que a aposentadoria vai ser, sim, a escolhida que vai ser mais benéfica para ele, para não ter surpresas e muito menos perdas financeiras, né? Então, muitos clientes nos procuram, em alguns casos se dão por conta que, contribuindo, por exemplo, mais alguns meses, às vezes 6 meses, eles iriam ter um ganho financeiro considerável na sua renda. Então, sem o planejamento, eles infelizmente não tiveram esse conhecimento, o que acontece bastante, né? Então, para que o trabalhador possa garantir uma aposentadoria mais vantajosa, é muito importante, então, que ele procure um profissional especializado na área previdenciária, para que possa esclarecer todas essas dúvidas referente ao tempo que falta, qual o valor que pode contribuir para ter determinada renda, né? Então, em alguns casos também, hoje a gente tem a opção de complementar o recolhimento, né? Então, tem que verificar todo esse conjunto de situações juntamente com o histórico do trabalhador para ver realmente o que será mais vantajoso para aquele caso concreto, né? E além de todas essas questões, é importante que saiba qual é a regra mais vantajosa para o segurado, quanto tempo falta, para que isso não lhe traga prejuízos, né? No momento em que o trabalhador for requerer a sua aposentadoria, pois não são poucos os casos que a gente tem visto um parecer errado, a falta de clareza, enfim, para que o segurado tenha o melhor benefício, né? Então, com essa reforma da Previdência ocorrida no final de 2019, a gente infelizmente teve várias regras que não foram tão benéficas para os nossos segurados, né? Então, hoje é fundamental sabermos essas regras de transição, que eu não vou trazer aqui hoje, né, pela questão do tempo, e que são fundamentais na hora de escolher qual a categoria que o trabalhador vai ficar melhor amparado, né? Então, com o planejamento, a gente pode analisar melhor, de forma bem minuciosa, com o histórico do trabalhador, toda a documentação. Às vezes, temos correções a fazer no CNIS, né? Para que conste todos os períodos, para que corrija uma data de saída, por exemplo, que não consta no CNIS e pode vir a ser indeferido por um pequeno detalhe que às vezes faz toda a diferença, e para que principalmente ele não seja prejudicado quanto ao tempo de trabalho e nem
na parte financeira, né? Então, quando a gente inicia essa análise da documentação do segurado e olhamos o extrato, às vezes a gente se dá por conta, então, que pequenos ajustes, além de uma apresentação de documento, de carteira de trabalho, comprovação que não existe, por exemplo, uma fraude no contrato de trabalho, esses cuidados básicos são muito importantes e devem ser tomados para garantir o benefício do cliente. E também, às vezes, é possível reverter daqui um pouco um indeferimento de uma aposentadoria que o cliente pleiteou sozinho no INSS. A gente pode verificar o que faltou, solicitar alguma documentação para conseguir na via judicial esse benefício, né? Então, e quais os casos que a gente indica fazer o planejamento previdenciário? São vários. Então, eu vou citar alguns para que a gente tenha mais clareza, né? Então, para quem, por exemplo, para quem deseja requerer um benefício previdenciário, por exemplo, um salário maternidade, a gente pode programar, né, para segurar junto com a segurada, para que ela possa contribuir e por tanto tempo para ter a renda desejada. Isso faz uma grande diferença para quem usufrui desse benefício, né? Também para aqueles que estão para fazer o pedido da aposentadoria, que já contam daqui um pouco com o tempo de contribuição, ou que falta pouco tempo, ou que querem programar a sua renda, querem saber quanto deve contribuir para ter um valor tal de benefício, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a correção da aposentadoria não condiz com o nosso estilo de vida. Então, os aposentados sofrem muito com essa perca financeira, né? Então, para aqueles também que contribuem em dia, para aqueles que querem, que têm contribuições em atraso, se vale a pena ou não contribuir em atraso, né? Fazer o recolhimento do que deixou para trás. Para quem trabalha com servidores públicos, que nem os colegas anteriores, é possível fazer esse planejamento de acordo com o seu regime próprio. Para quem tem contribuições em mais de um regime previdenciário, é possível também fazer isso. Quem tem contribuição no exterior, para quem é empresário ou futuro empresário, para quem nunca trabalhou de carteira assinada e quer começar a contribuir com o INSS, que não tem contribuição, né? Para que o segurado possa saber qual a melhor maneira, né, mais favorável, de contribuir para que possa ter no futuro uma aposentadoria digna. Para aqueles trabalhadores que trabalham com insalubridade ou periculosidade, seria bom, interessante fazer, verificar daqui um pouco para fazer uma averbação com antecedência e não apenas na hora de requerer o benefício. Para aqueles que têm ações trabalhistas, que foram reconhecimento de vínculo, que foi reconhecimento de atividade especial, fazer a averbação, né? É bem importante o planejamento para que todas essas questões se ajustem antes mesmo de requerer, e não só na hora que você está ali para buscar a sua aposentadoria, requerer essas averbações, né, junto ao CNIS. Então, como eu falei anteriormente, também para aqueles que receberam a negativa, é possível que uma boa análise possa reverter e ver o benefício mais adequado. Então, nós previdenciaristas, a gente sabe que a legislação previdenciária tem ocorrido mudanças constantes, né? E quase que diárias, eu posso dizer. Então, a gente precisa estar sempre buscando atualização, cursos, especializações, enfim, né? Ontem mesmo a gente viu que teve alterações na IN 128 e também algumas portarias foram substituídas, revogadas. Então, a gente tem que estar sempre
acompanhando essa evolução legislativa. Então, é importante sim fazer um planejamento com um profissional da sua confiança, que possa planejar com o trabalhador a maneira mais adequada para ter uma proteção, né, na hora de pleitear o melhor benefício, evitando uma aposentadoria por vezes precoces e com regras que nem sempre é benéfica ao segurado. Às vezes é totalmente desvantajosa e prejudicial ao segurado. Por hora, a minha fala seria esta, para trazer um panorama geral. Quero agradecer os colegas que me antecederam pelas brilhantes palestras, o professor Maurício e a doutora Ana Júlia, com temas que são de grande valia, muito importantes. Quero agradecer pela oportunidade, por poder contribuir singelamente em meio aos outros colegas que vieram pela manhã, que passaram por aqui já hoje de tarde, e os que ainda virão. Gratidão. Perfeito, Débora Brasil. Foi um prazer te ouvir e aprender um pouquinho, ainda que de forma remota e ainda que por pouco tempo, mas esse é um tema tão importante, né, que eu acho que poderia ter abordado vários outros assuntos que também estaria dentro e seria pertinente ao tema, né, isso. Doutora Michele, quer fazer algum apontamento? Só agradecer, parabenizar pela brilhante explanação, a doutora Débora, sempre uma amada, contribuindo com pontuais colocações na sua fala, realmente gratidão. Todos os nossos membros, né, tanto da Comissão Nacional de Direito Militar, como da Comissão Nacional de Direito Previdenciário, eu tenho certeza que faço das minhas as palavras da doutora Fabiane, nos deixam envaidecidos no dia de hoje. Então, realmente, gratidão.